Meu nome é Cuba. Se você ouve minha voz hoje, é porque ainda existo, mesmo que apenas como uma sombra do que já fui. Sou a ilha onde o tempo parou. O lugar onde sonhos viraram pesadelos e promessas de paraíso se transformaram em prisão tropical. Nasci sob o sol do Caribe, rodeada por águas cristalinas que refletem a cor do céu. Minhas praias de areia branca eram cartão postal do mundo. Havana era a Paris da América Latina. Meus cassinos rivalizavam com os de Monte Carlo. Minha música ecoava em todos os continentes. Era o playground dos ricos, o refúgio dos sonhadores, a terra das oportunidades no coração das Antilhas. Nos anos 50, eu era próspera. Tinha a terceira maior economia da América Latina. Meu povo gozava de padrão de vida superior ao da maioria dos países europeus. Carros americanos coloridos percorriam minhas avenidas. Hotéis luxuosos recebiam visitantes do mundo inteiro. Minha classe média crescia. Minha indústria se diversificava. Minha cultura florescia. Sim, havia desigualdade. Sim, havia problemas. Mas também havia esperança, progresso, futuro pela frente. Fulgêncio Batista não era santo, mas sob sua ditadura militar eu ainda respirava. Ainda produzia. Ainda sonhava grande. Então, chegou ele. Fidel Castro desceu das montanhas da Sierra Maestra com promessas sedutoras. Falava de justiça social, de eliminar a pobreza, de criar uma sociedade perfeita onde todos seriam iguais. Suas palavras eram mel nos ouvidos de quem tinha pouco e queria mais. Veneno disfarçado de remédio. Em 1959, quando Fidel tomou o poder, meu povo vibrou nas ruas. Finalmente alguém que se importava com os pobres, com os oprimidos, com os esquecidos. Alguém que ia distribuir a riqueza, acabar com os privilégios, construir o paraíso na terra. Como foram ingênuos. Como fui ingênua ao permitir. As primeiras medidas pareciam justas. Reforma agrária para dar terra aos camponeses. Nacionalização de empresas estrangeiras que sugavam minha riqueza. Campanhas de alfabetização para educar meu povo. Hospitais gratuitos para cuidar de todos. Educação gratuita para formar uma nova geração. Tudo muito bonito no papel. Mas a utopia tem preço. E eu paguei caro por ela. Fidel nacionalizou não apenas as empresas americanas, mas todas as empresas. Confiscou propriedades privadas em nome do bem comum. Transformou fazendas produtivas em cooperativas ineficientes. Substituiu empresários experientes por comissários políticos ignorantes. Em poucos anos, minha economia estava destruída. A liberdade foi sendo roubada gota a gota. Primeiro, fecharam os jornais independentes. Depois prenderam os críticos do regime. Em seguida, proibiram partidos políticos. Por fim, até emigrar se tornou crime. Quem tentasse sair sem permissão era fuzilado nas praias ou devorado por tubarões no Estreito da Flórida. Meus filhos mais talentosos fugiram antes que as portas se fechassem completamente. Médicos, engenheiros, artistas, empresários, qualquer um com capacidade de criar riqueza. Deixaram tudo para trás e partiram para Miami, carregando apenas a roupa do corpo e a esperança de dias melhores. Foi uma sangria de cérebros que me deixou anêmica para sempre. Os que ficaram aprenderam a viver com medo. Medo de falar o que pensavam. Medo de questionar o partido. Medo de sonhar com liberdade. Criaram os comitês de defesa da revolução para vigiar vizinhos. Transformaram crianças em delatores dos próprios pais. Fizeram da paranoia um estilo de vida. A economia planificada era uma piada cruel. Burocracias decidiam o que produzir, quanto produzir, para quem vender. O resultado? Escassez de tudo. Filas quilométricas para comprar pão. Racionamento de carne, leite, ovos. Apagões constantes. Transportes que não funcionam. Remédios que não existem. Meu povo aprendeu a fazer milagres com nada. Inventaram receitas sem ingredientes. Consertaram carros com arame e cola. Transformaram latas em utensílios domésticos.
Criaram uma economia subterrânea de escambo e jeitinho. Mas por que um povo tão criativo deveria viver assim? Durante décadas, Fidel culpou o embargo americano por todos os meus problemas. Como se Cuba fosse obrigada a comercializar apenas com os Estados Unidos. Como se não houvesse outros 190 países no mundo. A verdade é que ninguém queria comprar produtos cubanos porque eram de qualidade inferior. Ninguém queria investir em Cuba porque não havia garantias legais. O embargo era a desculpa perfeita para esconder a incompetência do regime. Era o inimigo externo que justificava toda a repressão interna. Era a explicação mágica para décadas de fracasso econômico. Mas países que comercializavam livremente com Cuba, como Canadá e México, não conseguiam salvar minha economia moribunda. Fidel se vendia como herói dos pobres, mas vivia como imperador. Tinha mais de 20 residências particulares enquanto meu povo se amontoava em casarões decadentes divididos em dezenas de apartamentos minúsculos. Comia lagosta e caviar enquanto famílias inteiras sobreviviam com arroz e feijão preto. Sua família tinha contas bancárias na Suíça, enquanto médicos cubanos ganhavam $20 por mês. A educação gratuita que tanto proclamavam era doutrinação ideológica disfarçada de conhecimento. Meus estudantes decoravam Marx e Lenin, mas não sabiam que existia um mundo além do socialismo. Meus médicos eram competentes, mas não podiam viajar para congressos internacionais. Meus cientistas faziam descobertas, mas não tinham recursos para pesquisa avançada. Quando a União Soviética colapsou, perdi meu protetor e financiador. Os anos 90 foram meu período especial, eufemismo para fome generalizada. Sem petróleo soviético subsidiado, minha energia acabou. Sem mercado cativo no bloco socialista, minhas exportações despencaram. Sem ajuda externa, minha economia entrou em colapso total. Meu povo comia gatos e cachorros para sobreviver. Prostituição voltou a ser profissão comum. Médicos abandonaram hospitais para trabalhar como taxistas, porque turistas pagavam melhor que o Estado. Professores viraram garçons. Engenheiros se tornaram vendedores ambulantes. Foi então que descobriram o turismo como salvação. Mas que turismo cruel! Hotéis 5 estrelas para estrangeiros enquanto cubanos não podiam nem pisar na praia ao lado. Restaurantes com comida farta para visitantes, enquanto locais passavam fome do lado de fora. Lojas com produtos importados pagas em dólares, enquanto trabalhadores recebiam salários em pesos desvalorizados. Criaram um sistema de apartheid econômico. Cubanos viraram cidadãos de segunda classe em sua própria terra. Não podiam se hospedar nos hotéis da ilha. Não podiam comprar nas lojas de turismo. Não podiam comer nos restaurantes elegantes. Eram figurantes no cenário montado para enganar visitantes ingênuos que voltavam para casa falando das maravilhas do socialismo tropical. Raul Castro assumiu depois da morte de Fidel, prometendo reformas e aberturas. Permitiu pequenos negócios privados, mas manteve o controle estatal da economia. Liberou viagens ao exterior, mas apenas para quem tinha dinheiro e permissão oficial. Modernizou a repressão, mas não acabou com ela. Hoje tenho internet restrita, carros um pouco mais novos, celulares nas mãos de alguns jovens, mas continuo sendo uma prisão a céu aberto. Meus dissidentes ainda são perseguidos. Minha imprensa ainda é controlada. Minha economia ainda é um fracasso. Meu povo ainda sonha em fugir para qualquer lugar onde possa ser livre. Por que países capitalistas vizinhos como República Dominicana e Costa Rica prosperaram enquanto eu permaneci estagnada? Por que meus irmãos venezuelanos, que copiaram meu modelo, estão passando pelas mesmas tragédias? Por que toda tentativa de construir o paraíso socialista termina em pesadelo autoritário? A resposta é simples. O socialismo não funciona. Nunca funcionou. Nunca funcionará. É uma utopia que ignora a natureza humana e as leis da economia. É uma ideologia que promete igualdade, mas entrega apenas pobreza igualmente distribuída. Durante 60 anos, fui laboratório da esquerda mundial. Acadêmicos escreveram teses sobre meus supostos sucessos. Políticos visitaram minha ilha para aprender sobre justiça social.
Intelectuais cantaram loas ao meu sistema de saúde pública. Todos ignoravam o preço. Liberdade. Meu nome é Cuba. Sou a prova viva de que não existe almoço grátis. De que igualdade forçada é escravidão disfarçada. De que promessas utópicas levam a realidades distópicas. Sou o exemplo do que acontece quando um povo troca liberdade por segurança e não consegue nenhuma nem outra. Quantos dos meus filhos poderiam ter sido empresários se pudessem abrir negócios livremente? Quantas empresas poderiam ter florescido se houvesse direito à propriedade privada? Quanto progresso eu poderia ter alcançado se meu povo fosse livre para criar, inovar, competir? Mas ainda há esperança. Em cada jovem que sonha com liberdade, em cada família que resiste ao conformismo, em cada cubano que se recusa a aceitar que este seja meu destino eterno. A liberdade é um desejo indomável do coração humano, e eu ainda acredito que um dia voltarei a ser livre. Meu nome é Cuba. Minha história é uma advertência. Quando políticos prometem paraíso na terra em troca de sua liberdade, desconfiem. A liberdade perdida é muito mais difícil de recuperar do que de manter. A pergunta que deixo é: você está disposto a trocar sua liberdade por promessas de igualdade? Ou aprendeu com meus erros que não há nada mais valioso que ser livre?